pessoal! Eu sou a Nicole Sidney, sou bióloga, mestre e doutora na área de ciências e também pós-graduada em reabilitação visual e em psicomotricidade. E atuo como psicomotricista e estimuladora visual aqui na Clínica Neurointensiva. O Neurointensiva Explica são séries curtas de 3 vídeos cada, com explicações sobre diversas terapias e diversos métodos, desde a sua origem, como são aplicados e qual é o público-alvo, utilizando sempre uma linguagem descomplicada para que todos possam conhecer um pouco melhor as terapias e os métodos que são oferecidos aqui na Neurointensiva. E hoje, no terceiro e último vídeo dessa série, vamos falar sobre como é realizada a terapia de estimulação visual. Ao iniciar a terapia de estimulação visual, realizamos inicialmente uma avaliação a fim de determinar quais as habilidades visuais funcionais o paciente apresenta dificuldade. Além disso, é muito importante ouvir dos familiares, dos demais terapeutas, dos professores e do próprio paciente, quando possível, as suas principais queixas, necessidades e dificuldades visuais, para compreender então a implicação da deficiência ou dificuldade visual no cotidiano daquele indivíduo, tendo como base então a avaliação das habilidades visuais funcionais, o relato das questões visuais cotidianas, o diagnóstico e recomendação médica, que pode ser tanto do oftalmologista quanto do neurologista ou de ambos, a gente vai traçar o plano terapêutico individualizado daquele paciente. A primeira habilidade visual que trabalhamos é a fixação visual. Essa é a primeira capacidade visual desenvolvida pelos indivíduos e é extremamente relevante para o desenvolvimento global, de modo que o paciente deve ser capaz de olhar por um tempo mínimo para um alvo, podendo esse alvo ser um jogo, um brinquedo, um alimento ou uma foto do rosto da mãe e um objeto luminoso, por exemplo. Muitas vezes, apesar da criança ter a capacidade de realizar essa fixação visual, alguma alteração de processamento cerebral faz com que ela tenha pouco interesse ou pouca atenção visual. E aí cabe justamente ao terapeuta buscar diferentes maneiras de contornar essa dificuldade e estimular tanto a fixação quanto a atenção e o interesse visual do paciente. Uma dúvida muito frequente envolve o uso do oclusor. É importante a gente lembrar que não existe receita de bolo, visto que cada paciente é único e por isso o plano terapêutico ele é sempre individualizado. Mas geralmente, quando existe uma diferença significativa de acuidade visual entre os dois olhos, é preciso estimular inicialmente o olho que apresenta a maior deficiência. Para isso, ocluímos então apenas o olho com a melhor acuidade visual. Chamamos essa estimulação visual de estimulação visual monocular. À medida que essa diferença entre os dois olhos vai diminuindo, a gente passa então para a fase biocular, onde estimulamos ambos os olhos, cada um por metade do tempo da sessão, e fazemos o uso do oclusor para essa alternância de estimulação. Ainda existe a estimulação binocular, onde não fazemos uso do oclusor, em casos em que não existe diferença significativa de acuidade visual entre os olhos. Nesses casos, normalmente são questões de processamento e integração visual, onde a gente trabalha a atenção visual, o foco, o interesse e o contato visual, além também de percepção espacial e de profundidade. Por fim, as características do ambiente em que será realizada a terapia também variam a cada caso. De uma maneira geral, os pacientes com baixa visão ou deficiência visual neurológica necessitam trabalhar em salas escuras e ricas em estímulos luminosos para aumentar a sua percepção visual. Instintivamente, os nossos olhos se voltam para uma luz que surge em um ambiente desprovido de luz. Desse modo, é possível encontrarmos então a melhor posição e cor para buscar a melhor resposta visual do paciente. Em contrapartida, os pacientes sem baixa visão, mas com dificuldades no processamento visual e na manutenção de foco, podem atingir o seu maior potencial em salas claras com o mínimo de estímulo ambiental. Nessas situações, utilizamos apenas um objeto-alvo de grande interesse do paciente, trazendo toda a sua atenção visual para aquele ponto.
aumentando a capacidade de fixação por esse meio e ampliando para as demais habilidades visuais, como o segmento daquele objeto ou localização do mesmo escondido. Paralelamente a isso, aumentamos o repertório e a quantidade de objetos disponíveis, buscando sempre atrelar às situações do dia a dia, mas respeitando sempre a capacidade e a tolerância de cada indivíduo. Bom, pessoal, então depois de todas essas informações sobre a estimulação visual, a gente pode pensar como um pequeno ganho visual, por mínimo que pareça, se torna enorme para aquele paciente com uma dificuldade ou uma deficiência visual. Isso porque um pequeno ganho visual vai gerar um aporte sensorial gigante para aquele organismo. Então, se a gente pensar, imagine você não sendo capaz, mas se tornando capaz de assistir, por exemplo, o seu desenho, o seu filme favorito. Pode parecer uma coisa pequena, mas isso é muito enriquecedor para aquele indivíduo como sujeito. Outros exemplos, imagine você não sendo capaz, mas se tornando capaz de reconhecer rostos familiares, de manipular objetos e de fazer um contato visual, por mais que seja curto, com alguém que você ama. E esses ganhos tão importantes, eles são sim possibilitados muitas vezes através da terapia de estimulação visual, o que além de tudo, acabam por promover um ganho no desenvolvimento motor, cognitivo e emocional desse paciente. Por isso a estimulação visual é essa terapia tão encantadora e tão relevante. Bom, pessoal, esse foi o terceiro e último vídeo sobre a estimulação visual. As séries do Neurointensivo Explica foram feitas para todos vocês. Tem alguma dúvida ou gostaria de ver um tema específico por aqui? Manda uma mensagem para a gente através das nossas redes sociais. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos que acompanharam esses 3 episódios sobre a estimulação visual. Espero que tenham aproveitado bastante e até a próxima!